Senhor, nessa manhã nós consagramos a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nossas emoções, o nosso corpo, todo tipo de pensamento. A nossa mente agora, Senhor, é cativa a Cristo. Agora a nossa mente é levada à mente de Cristo. E os nossos pensamentos são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. É nisso que a gente quer pensar agora. Nós entramos em concordância, Senhor, com o fluxo da Tua unção, que eleva os nossos pensamentos e alinha a nossa mente com a mente de Cristo, para que a gente esteja preparado para receber o que o Senhor tem, para fluir, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, declarar bloqueados agora todos os pensamentos que não convêm, todos os pensamentos que não vêm de Cristo, os pensamentos que não cabem na mente de Cristo, estão fora da nossa mentalidade também agora, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora, seja bloqueado, anulado, desfeito, despedaçado, aniquilado profundamente todo tipo de pensamento maligno que foi enxertado na nossa mente através de cenas, de frases subliminares, de sons musicais, de palavras de pessoas que ministraram com a intenção de enviar sementes de pensamentos como hipnóticos. Nós encontramos isso, vasculhamos as nossas mentes agora, as mentes dos meus irmãos agora, Senhor. Eu vou ministrar isso, Senhor, em obediência e correspondência a Ti, em nome de Jesus. Quem puder e sentir necessidade, pode colocar a mão na cabeça, para o seu corpo entender onde que está o foco agora, o foco dessa oração e foco do céu agora. Aleluia, eu vejo um anjo com um arco e flecha, e a flecha está mirada nas nossas mentes. Aleluia. E agora, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós vasculhamos pelo poder e pela ação do Santo Espírito de Deus. Vasculhamos as mentalidades humanas agora. Encontramos a fonte hipnótica. Encontramos a fonte das mensagens subliminares. Encontramos a fonte daquelas mensagens que foram plantadas na humanidade, no nosso país, disfarçadamente, através de músicas, através de propagandas, através de cenas de filmes, cenas de novelas. Nós bloqueamos agora, identificamos, bloqueamos, anulamos. E agora, no poder do Santo Espírito e do sangue de Cristo, em nome de Jesus, nós retiramos. Retiramos da mentalidade humana toda semente hipnótica, toda fonte de mensagem hipnótica que trazia pontes de medo, de dúvidas, de incertezas, de dois tipos de pensamentos contrários, para você ficar como que numa encruzilhada sem saber direita, esquerda, aí qual que eu vou? Cancelamos isso agora, em nome de Jesus. Qualquer frequência de dúvidas, nós cancelamos agora, no poder do Espírito Santo de Deus. Declaramos que o mais profundo da mente humana agora volta a pertencer ao Eterno, volta a pertencer ao Todo-Poderoso. E toda fonte hipnótica que foi descoberta, anulada, cancelada e retirada de nossas mentes agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada. Assim seja, Senhor. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que as mentes que estão sendo cativas a Cristo continuem ecoando fontes hipnóticas,
fontes de mensagens subliminares, na tentativa de governar as nossas mentes e as nossas emoções e, portanto, os nossos comportamentos. Cancelamos tudo isso no teu poder. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Continua fazendo, Senhor, nas áreas que ainda precisa. Espalha a tua unção em áreas novas, Pai. Nós atuamos especificamente numa área específica no cérebro. Aquela que o Senhor identificou e trouxe aqui para a gente liberar essa libertação. Mas eu vejo o Senhor ainda querendo alastrar um pouco mais a unção e pegar áreas ao redor. É como um câncer, um tumor que ele está num ponto, mas a gente vê ele ainda como se as raízes dele tivessem abrangência um pouco maior do que o ponto onde ele está. Então, o Espírito Santo foi no ponto onde estava aquela questão, mas eu vejo que ela tentou se espalhar para outras áreas. Então, só que ali não está o tumor em si, é só as raízes tumorais dessa fonte de pensamentos, essa semente hipnótica. Mas nós arrancamos com raiz e tudo, Pai, em nome de Jesus. Onde as raízes estavam no entorno dessa região que já foi identificada e libertada por Ti, agora no entorno, Senhor, dessa região, no entorno, nas regiões que estão ao redor desse ponto específico, retira também. Passa teu óleo nesses pontos também, em nome de Jesus. Porque se não for arrancadas as raízes, o tumor pode voltar. Então, retira, Senhor, agora, em nome de Jesus. Retira as raízes tumorais dos pensamentos de medo, pânico, depressão, desânimo, raiva contra o Senhor, ira contra o Senhor, sentimento de injustiça contra o Senhor, como se o Senhor tivesse feito algo que foi injusto para as pessoas. Arranca, Senhor, as raízes. Nós identificamos e declaramos: saia em nome de Jesus. Raízes dos pensamentos malignos em nós. Nós identificamos, nós te percebemos, reconhecemos você pela atitude agora do Espírito Santo em nossos olhos espirituais. E declaramos cancelada, desfeita, toda a obra das suas raízes agora. Tudo que você fez tocando como raízes no entorno dos nossos pensamentos, das áreas do nosso cérebro que estavam contaminadas. Arrancamos vocês agora, raízes malignas de pensamentos, de sementes hipnóticas. Te arrancamos também. Sementes hipnóticas com suas próprias raízes agora, arrancadas em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, pelo poder dos céus, declaramos desfeitas, canceladas. Toda a artimanha dessas raízes de permanecer conectada, colada, grudada nas estruturas cerebrais. Seja desfeita agora, vai perdendo todo o tipo de cola que você tinha, de grude que você tinha com as estruturas cerebrais. Desfeita agora. A cola se desfaz agora, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, muito obrigada. Soltando as raízes, solta, Pai, em nome de Jesus. Senhor, faça, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Dá essa ordem para eles desgrudarem. Um desgrude. A cola perdendo potência. Desgrudando. É muito profundo. Desgrudando. Isso. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Desgrudando todas as raízes, até as invisíveis para nós, Pai. Isso. Raízes centrais, fininhas, capilares, que a gente não vê, quase não vê. Quase imperceptíveis. E agora que estão desgrudadas,
arrancamos em nome de Jesus. Sejam arrancadas agora. Arrancadas agora. Do nosso cérebro, dos nossos pensamentos. Seja agora arrancadas todas as raízes do mal que estavam nos nossos pensamentos. Sejam arrancadas agora, em nome de Jesus. Arrancadas profundamente. Senhor Jesus, em tuas mãos estão todas as raízes e sementes de mensagens subliminares, mensagens hipnóticas, mensagens disfarçadas. Achou que ia se esconder, né? Libertos estamos em nome de Jesus. Senhor, em tuas mãos estão as raízes dessas sementes. Arranque-as profundamente agora. Termine de arrancar tudo. Toma em tuas mãos, Jesus, e esmaga. Destrói essas raízes. Destrói, Senhor. Queima as sementes. Destrói as raízes. Despedaça as raízes em pó agora, Senhor. Em nome de Jesus. Inutilizadas agora. Infertilizadas agora, incapacitadas agora de se reproduzirem, de criarem mais frutos, de criarem mais brotos. Acabou em nome de Jesus. Acabou. Nós cancelamos toda visão que era hipnótica, toda forma de enxergar que era já influência dessas sementes hipnóticas. Cancelamos na nação brasileira. Cancelamos. O Senhor está enviando ondas contraditórias, como chuviscos, como interferências nas ondas malignas. Os brasileiros começarão a ser despertos nessa nação, em nome de Jesus. Uau! Que batalha é essa, né? Mas em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos os céus abertos, ecoando, ecoem nos megafones espirituais agora, a contrafrequência agora de cancelamento da frequência maligna nas emoções, nos pensamentos, nas mentes, nos corpos, nos comportamentos familiares, comportamentos escondidos, comportamentos que são feitos com a porta fechada, que só as famílias sabem e ficam em segredo. São segredos de família. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora esse tipo de frequência. Cai por terra agora esse tipo de frequência na nossa nação brasileira. A contrafrequência do céu sendo lançada para anular a frequência do inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, só o Senhor sabe fazer isso. E libera isso. Libera, Senhor. Porque eu estou vendo o Senhor fazer isso. Então, esse som, Senhor, que abate as frequências malignas, que tentam controlar as pessoas aqui nessa nação, tentando inclusive controlar a tua própria noiva, a noiva de Cristo, cai por terra. De acordo com o fogo do teu Espírito que ainda habita em cada uma dos seus representantes da noiva de Cristo. Cada um e cada uma. Os 7.000 que o Senhor contou para Elias, eu ativo agora nesses 7.000 proféticos. Esses 7.000 que pode ser muito mais do que 7.000, ou pode ser menos do que 7.000 na nossa nação. Mas esses 7.000 que o Senhor disse para Elias, eu digo agora, eu ergo a minha voz em nome de Jesus. E digo, vocês são ativados agora. Espírito Santo derramado sobre esses 7.000,
7.000 que não se renderam. Fogo ativado, quebrando as cadeias hipnóticas, quebrando as cadeias da nossa nação brasileira. Que se levantem, que se levantem, que se levantem. A noiva de Cristo, liberta, com grilhões que foram ao chão, grilhões que foram quebrados, arrancados, rompidos. Sejam libertos agora. Nação, nação, nação. Brasil, seja liberto agora, em nome de Jesus. Os remanescentes brasileiros na nossa nação se levantem com autoridade, em nome de Jesus, a autoridade de Cristo. Assentados nas regiões celestiais com Cristo. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se de onde vocês foram postos. Levantem-se e governem, dominem, de acordo com a obediência com o que Cristo quer fazer na nossa terra. O que Cristo quer fazer na nossa nação. Levantem, decretem, profetizem, liberem, guerreiem no mundo espiritual. Estejam despertos e acordados, noiva. Estejam despertos e acordados. Há uma noiva nessa nação. Há uma noiva. Desperta, noiva que dorme. Desperta, noiva na nossa nação. Acorde, noiva. Acorde, noiva do Brasil. Acorde, noiva brasileira. Acorda, noiva. É tempo, o despertador já está tocando. A minha voz é como um alarme ensurdecedor na sua cabeça. Acorda. Acorde, tu que dormes. Na nação brasileira, desperte, tu que dormes. É a hora, a convocação, exército da noiva de Cristo, despertem, desperte, tu que dormes, desperte, pois é hora. Talita, Talita, Talita cume, levante-se para cumprir a missão e o chamado que o Eterno tem sobre você. Sobre cada um de vocês há um chamado específico, poderoso. O Senhor me diz, eu tenho poderosos nessa nação. Eu tenho poderosos nessa nação. Mas não é o poder de homens, não é o poder outorgado por homens. Aleluia. São os poderosos dessa nação, são cheios do poder do Altíssimo. O Senhor tem pessoas, jovens, corações, idosos, donas de casa, esposas, homens de família, trabalhadores, crianças, adolescentes, que Ele fala, são meus poderosos, eu tenho poderosos nessa nação, porque são poderosos em mim, tem grande dose de poder do céu sobre eles, mas estavam dormindo. Meu poder estava empoeirado, como que com teia de aranhas, porque não usavam. Acordem, acordem, leões nazireus. Acordem, acordem, leões dessa nação. Pisem firme nessa terra, despertem do sono. Lava o rosto, acorda, acorda. Desperta, manda o sono embora, nação brasileira, manda o sono embora. Em nome de Jesus, acorda, joga uma água no rosto, escova os dentes, troca de roupa, arruma sua cama, abre as janelas, começa a perceber que o dia já começou. Desperta, desperta tu que dormes, nação brasileira. Desperta tu que dormes, nação brasileira. Em nome de Jesus, e se assentem no lugar de governo junto com Cristo, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Assentem-se
Assentem-se no lugar de governo nessa nação. Assentem-se com Cristo e governem. E eu estou falando de um trono, de um assento, de um governo que se manifesta espiritualmente e nas regiões celestiais. Celestiais. Eu estou falando com os ungidos que entram e têm acesso a regiões celestiais durante as suas orações, durante as suas visões com Deus. Você sabe que é com você que eu estou falando. Você tem esses acessos. Você reconhece que o Senhor flui dessa forma. Você flui com Deus assim. Levante-se, nação brasileira, e se assente no lugar de domínio com Cristo. Em nome de Jesus. Desperta tu que dormes e se assenta nas regiões celestiais com Cristo. O Senhor trouxe aqui, eu abri para mais uma pessoa aqui na nossa reunião. Essa mensagem é para ti também. Se assenta nas regiões celestiais com Cristo. Não desperdice seu tempo com bobeiras que não são eternas. O Senhor está fazendo uma transformação, uma revolução profunda na nossa nação. E os leões precisam estar despertos. Leões precisam estar acordados e atentos, não distraídos. Que venha, Senhor, essa nova unção, capacitando, Senhor, aqueles que são seus, a tua noiva, Senhor, que estava dispersa, a noiva que estava dormindo. Ah, Senhor, traz o batismo de um fogo novo, para um encontro em novo nível contigo, Senhor. Que a tua noiva, a noiva de Cristo na nação brasileira, possa ser cheia agora, agora. Recebam novíssimo nível de óleo, recebam unção nova, agora, quebrando todos os níveis de barreiras, todas as barreiras que falavam, não, mais do que isso não dá, não, é só até aqui, Senhor, mais que isso não dá, não dá para o Senhor ir mais profundo. Eu quebro isso agora, em nome de Jesus, porque a unção está sobre vocês, e essa unção é tão poderosa, ela vai quebrando barreiras, níveis e níveis de barreiras, e essa unção vai entrando cada vez mais profundamente, vai se aprofundando no lugar daquelas raízes malignas que foram arrancadas e as mãos de Cristo despedaçaram. Raízes malignas da semente hipnótica foi quebrada, destruída, mas as raízes abriram espaços. Espírito Santo, agora com a tua densa unção de glória, invada esses espaços, essas regiões no nosso cérebro que estavam antes como casa de raízes e sementes hipnóticas com mensagens subliminares que foram arrancadas e destruídas pelo teu poder nessa manhã. Em nome de Jesus, agora sejam preenchidas pela doce e poderosa unção de Cristo. Em nome de Jesus, recebam nesse lugar mais profundo, Nanai, xeredei queixo. Em nome de Jesus, unção tomando posse em novas regiões cerebrais, regiões que antes os nossos cérebros ainda não estavam recebendo tanto óleo, ainda eram como quartos fechados.
aquele quarto fechado num navio que já está sendo naufragado, as águas tomaram praticamente tudo, mas tinha um quarto hermeticamente fechado e a água praticamente não entrava ali. Nós abrimos a porta agora. Abrimos a porta agora. Abrimos a porta das nossas mentes agora, para essa unção inundar também esse quarto que estava fechado. Esse lugar que o Senhor não estava acessando antes, por causa de bloqueios mentais. Nós desbloqueamos, Senhor. Desbloqueamos agora, em nome de Jesus. Todo tipo de anseio em limitar a tua unção e a tua dose sobre nós. Senhor, o Senhor é que decida o tamanho da dose sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, quebre, Senhor, agora todo tipo de barreira, todo tipo de impedimento agora. Faça cair ao chão essa porta. Em nome de Jesus, nós derrubamos essa porta e clamamos, entra unção nesse novo lugar, nesse novo nível, nesse novo espaço cerebral, nessas novas áreas de funcionamento do nosso cérebro, sejam inundadas agora, recebam agora novíssimo nível de unção poderosa, a unção, um batismo com uma unção nova de Cristo em áreas diferenciadas agora no seu cérebro. Receba funcionamento do céu. Unção que vai batizar o seu funcionamento nessa área específica no seu cérebro. Em nome de Jesus, que a sua visão, que os seus ouvidos, que o seu olfato, que o seu paladar, que a sua percepção tátil, todos os seus sentidos e os sentidos sobrenaturais, visões espirituais, audição espiritual, paladar espiritual, olfato espiritual, tato espiritual, sejam desbloqueados agora. Unção tomando posse agora desses ambientes, desses sentidos espirituais, proféticos e físicos também. Toma posse. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, óleo fresco, Deus, o Senhor, que é aquele que nos comprou com o sangue de Jesus, o único Salvador das nossas vidas, o que veio aqui para a terra, viveu carne e osso, padeceu, morreu e nos libertou com sangue derramado lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia como vencedor sobre toda a terra, sobre todas as nações e sobre todas as dimensões e esferas, as conhecidas e as desconhecidas para o ser humano. O Senhor venceu em todas. E como vencedor, nós te estabelecemos em nossas mentes agora, e nessas novas áreas da nossa mente agora. O vencedor, o que derrama de si mesmo óleo fresco para as nações. Visita as áreas novas do nosso cérebro agora. Enche os nossos cérebros agora. Enche o funcionamento cerebral com uma unção tão poderosa, tão inigualável, que nós seremos irreconhecíveis a partir de agora. Em nome de Jesus, é liberado. Eu uso a chave santa que o Senhor já me deu e destravo agora todo compartimento que estava sendo resguardado por limitações pessoais, para dizer, não, Senhor, aqui não dá para o Senhor entrar, aqui não, oferecendo limites para essa unção. Eu destravo agora. Eu destravo. Entro e digo, Senhor, entra e toma posse. Eu te entrego essas áreas nas mentalidades dos teus filhos. São teus, Pai. São teus. São teus. São teus. Eu não tenho nada com isso. Eu estou aqui só te servindo. Quem faz é o Senhor Altíssimo. Quem derrama é o Senhor Altíssimo. Quem vasculha, penetra essas áreas tão secretas na nossa mente é o Senhor. O Senhor que tem essa inteligência de percorrer neurônios
neurotransmissores e chegar em áreas que a ciência nem sabe que existe ainda dentro da nossa mente. É com essa área que eu falo agora. Eu não sei te dar um nome, porque os meus semelhantes, os pesquisadores, nem sabem que você existe. Mas eu tô te vendo, a área secreta. A área que comanda o sobrenatural no ser humano. E é com você que eu falo agora. Área secreta. Desconhecida. Áreas são mais do que uma. Áreas são várias, é uma cadeia, é uma rede, é como uma teia de conexões. E eu te vi, eu te encontrei, área secreta. Eu te abençoo para que você flua como as ondas celestiais determinarem a partir de agora. Seja agora visitada, ai meu Deus do céu, ativada pelo poder do Espírito Santo. Seja visitada agora áreas de neurotransmissores celestiais no cérebro humano. Coisa mais linda. Seja banhada pelo óleo da unção, que te acorda, que te desperta, que te visita, que te preenche. Você estava aí por algum motivo, né, filha? Você foi feita pelo Eterno para você ser usada. Você ia ficar escondida para sempre. Ativação nas nações. Ativação dessa, ai Deus, como eu chamo isso? Esse córtex sobrenatural. Esse córtex espiritual de conexão, de unção sobre as nações. Eu derramo agora o óleo, o batismo do Espírito Santo sobre essa área, nos nossos cérebros, sobre as nações. Nações te conhecerão, Senhor, de forma inigualável, através dessa rede neural que está sendo batizada por ti agora, está sendo ungida com teu óleo agora, em nome de Jesus. Meu Deus. É novo? É para as nações? É poderoso? É celestial? Só o Senhor pode fazer? Só Ele. E Ele está fazendo. Talvez você se perguntasse qual seria o dia que o Senhor começaria a fazer algo tão novo, tão diferente, pois a resposta está bem diante dos teus olhos, é aqui e agora. Entre as nações, diz o Senhor. Entre as nações, porque o Senhor vai desbloquear isso não só nos brasileiros, não só nas pessoas que estão agora aqui nessa reunião, não só as pessoas que estão assistindo, não só o aqui e o agora, mas é para as nações, é para as nações. É para as nações. E Pai, em nome de Jesus, eu coloco isso numa frequência tão alta, tão elevada, tão complexa, tão elaborada nos céus, tão elaborada celestialmente falando, com tanto óleo denso e brilhante dos céus de unção, que vai ser impossível as trevas fazerem uma contrafrequência. Será impossível para as trevas lançarem algo que vai bloquear essa frequência dos céus. Esse tipo de frequência é imbloqueável. Não se anula, não se bloqueia, não se ataca. Pode até ver, pode até conhecer, pode até perceber, pode até identificar, pode até segurar, pegar, mas não consegue bloquear. Ele escapa pelos dedos e continua o seu caminho. Um perpétuo caminho, pois isso é funcionamento do cérebro para a eternidade. É o celestial vindo habitar estruturas humanas, modificando estruturas humanas. Meu Deus, eu posso falar isso aqui, Senhor? É hora. É a estrutura do corpo glorificado, aqui, agora, no chão da terra. Ainda, quando a gente ainda toca, os nossos pés ainda pisam o solo terrestre,
mas uma parte, um pedaço da manifestação do corpo glorificado sendo ativado agora, habitando agora, ativado nos nossos corpos, em nome de Jesus. O corpo glorificado já começando a ser estabelecido aqui e agora. Achou que era impossível? Acha que é até antibíblico? Pois não. O Senhor sabe todos os tempos e Ele é quem capacita os seus. Tempos de glória nas nações, diz o Senhor. Tempos de glória nas nações. Acaso você não sabe que você pode habitar espiritualmente e fisicamente ao mesmo tempo? Acaso não sabes? Duvidas do meu funcionamento? Diz o Senhor. Pois então veja entre as nações o que está para acontecer. Então veja entre as nações o que está para acontecer. Mentalidades humanas funcionando como seres celestiais. Eu ativo, então, Pai, em nome de Jesus, em concordância ao que o Senhor está fazendo. Na verdade, eu só estou declarando o que o Senhor já está fazendo, eu só estou anunciando. Dando voz aqui na terra ao que já está sendo feito. Corpo glorificado, vivo e ativo e funcionante aqui na terra, nos nossos corpos. Em nome de Jesus. Rebla na kaiti terebleketi. Rutu está na hai pidei shoreblabashai. Prekio nu nekanache kianache. Yudi na hai tai she. Yudi a hai che. Heolo hoi sha hai. Ye hai she he. Ye heta hai shai. Ye na hai. Ye hei cho ho. Ye hia ho. She hai she hai. She hai she hai le hai. Anunciem aos quatro cantos, aos quatro ventos das nações. Anunciem, o Senhor fez algo novo na terra. Anunciem e celebrem. Algo que será impossível de ser anulado, impossível de ser bloqueado. Uma vez que começa a ser lançada essa frequência, uma vez que o som dessa música celestial, como uma frequência que coloca as mentalidades humanas numa frequência muito elevada, uma vez que começa a ser lançada, não poderá ser bloqueada, não poderá ser extirpada da terra, não poderá ser silenciada. O jogo virou. O jogo foi elevado a um outro nível. Como se fosse um jogo de futebol. E agora chegou o principal. Aquele que entra para fazer gol. Ele só faz gol. Ele só faz gol. E ele faz muito gol. Ele faz muito gol. É algo específico que o treinador deixa para colocar em momentos específicos da partida. No fim. São os guerreiros do fim. São os atletas do fim. Que chegam para decidir o jogo. Que chegam para mudar tudo. É assim essa frequência. Essa frequência é como esses jogadores do fim. Eles vêm no fim para virar tudo. O Senhor deixa o jogo rolar, cada um faz o seu melhor. Mas o Senhor tem uma arma secreta. O treinador tinha uma arma secreta. O Eterno tinha uma arma secreta. E hoje é o dia de lançar essa bomba de manifestação sobrenatural, de ativação. Corpo glorificado, funcionante nos cérebros das nações. Nação brasileira esparramando para outras nações. Nação brasileira esparramando para outras nações. Nação brasileira como a antena mor, como o canal principal que capta e envia, capta e envia, capta e envia, capta e envia o novo som. A arma secreta foi desbloqueada. E não haverá
quem bloqueie ela. Não haverá, não há. O exército inimigo não tem e nunca terá uma arma secreta nesse nível. Não tem nada nesse nível, nada. Nós estamos falando totalmente de outro patamar. Nós estamos falando de outra qualificação, de outro nível. Outro nível. E nesse nível, Satanás não consegue bloquear de forma nenhuma. Uma vez que foi lançado está. E vai percorrer toda a terra e chegar em todo o destino que necessita chegar. Essa onda, ela tem fome e sede de corações remanescentes. E ela está perseguindo e alcançando corações remanescentes. Remanescentes sejam alcançados pelas ondas dessa nova frequência, por essa frequência ungida de forma densa, que começa a ativar neurônios que a ciência nem sabe que existem. Redes neuronais que ninguém sabe que existe ainda, mas já vão começar a funcionar nela. A ciência nem sabe que existe, a gente já vai estar atuando nela. Uau! Pontes e pontes e pontes. Pontes e pontes e pontes neuronais. Lindas, 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 ativadas. Só que elas são secretas e ativadas pelas ondas secretas do Pai também. Essas ondas que o Pai liberou hoje, aqui, agora. E o Senhor vai completar a obra. Acaso vocês acham que eu ia deixar a obra pela metade? Acho que agora o jogo ficou desleal para as trevas. Porque eles não têm como alcançar esse nível. Eles não têm como alcançar essa onda, essa unção. Assim seja, Pai. Assim seja. Libera, libera, libera essas ondas, essa unção, essa ativação, em nome de Jesus, nas mentes, nas mentalidades, nos pensamentos. Senhor, vai liberando, Senhor. Vai ativando, vai fazendo funcionar, Senhor. Toda essa rede de cadeia de neurônios escondidos, que diz respeito ao corpo glorificado, ao corpo que teremos no céu, já experimentando um pedacinho desse funcionamento aqui na terra. Isso é obra secreta do Altíssimo para o final dos tempos. Essa é uma arma secreta que o Senhor separou para revelar agora, no fim. Então sejamos ativados, sejamos ativados, sejamos ativados. Você tem fé? A fé é a chave que gira para você poder acessar e receber. Recebe, porque ela está chegando até você. Essas ondas estão chegando até você. E elas quebrarão barreira após barreira, 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 até chegar nessa rede secreta, nessa rede de conexões secretas. Mas chegou. E agora a unção começa a ativar, é ainda novo, mas começa a ativar. E a mente humana começará a funcionar como uma mente celestial. Aquilo que está passando no script, no telão dos céus, começa a ser projetado também na mente humana. Recebamos os códigos celestiais, recebamos os códigos para as nações, códigos secretos para as nações da terra, códigos que estão sendo emanados do próprio coração do Eterno, ondas e ondas e ondas douradas, cheias de códigos, saem do coração do nosso Eterno Deus
e estão percorrendo livremente percorrendo a terra, encontrando os remanescentes, encontrando os corações e encontrando as mentes, os cérebros, as estruturas cerebrais dos remanescentes serão transformadas por essa frequência que está sendo emanada do coração de Deus. Amém, amém, amém. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Continua perpetuando a disseminação das ondas, da frequência dos céus nas mentes, nas mentalidades humanas aqui na terra, Senhor. Funde, Senhor, o tempo do passado, do presente e do futuro, pois no futuro teremos o corpo de glória. Mas funde, Senhor, esse tempo que não tem começo, meio e fim. Funde para a gente viver o agora como se fosse o futuro, e o futuro no agora, com toda a força que nós recebemos das experiências do passado. Funde, Senhor, futuro com passado no presente. Tudo uma coisa só, Senhor. Porque nós precisamos agora, Senhor. Precisamos agora, Pai. Em nome de Jesus, dessa ativação poderosa dos céus sobre a nossa estrutura neurológica, os nossos neurônios também, Senhor. Cheios, Senhor. Essa rede, Senhor, neural, cheia de unção, Senhor. Em nome de Jesus, unção pulsante, fazendo agora essa rede secreta de neurônios, essa rede, Senhor, fluindo, pulsando, ativando no sobrenatural e no físico, ao mesmo tempo, sobrenatural e físico, sobrenatural e físico. Senhor, em nome de Jesus, que haja essa fusão no nível que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse momento. Fusão entre céu e terra, fusão entre espiritual e físico, fusão, Senhor, entre futuro, passado, presente, Senhor, tudo no aqui e agora, no físico, no espiritual, tudo ao mesmo tempo, tudo uma coisa só, tudo hoje, tudo em nós. Faça, Senhor, essa confluência, Senhor, de informações que é muito mais do que mental, mas ela percorre as nossas veias, ela não tem palavras, ela não tem como descrever, mas ela é real e ativa e está atuante em nós agora, correndo em nossas veias, trazendo novas informações que nós não conhecíamos. Estamos agora, Senhor, aptos para conversar contigo em línguas secretas, línguas espirituais que o Senhor vai dar para cada um de nós, em novo nível, Senhor. Completa, Senhor, a tua obra e batiza-nos. Batiza-nos nesse novo nível, Senhor. Batiza-nos, Senhor, nesse novo nível. Funcionamento. Senhor, o funcionamento secreto dessa estrutura, Senhor, dessa rede de conexão de neurônios, rede amada pelo Senhor, rede que o Senhor estava ansiando para começar a despertar em nós. Ativa, Senhor. Ela é ativa, Senhor. Ativa essa rede secreta. Atuante, Senhor, atuante como nunca antes, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar em correspondência a essa obra grandiosa, Senhor, incomparável, imensurável, que o Senhor liberou hoje, que o Senhor está liberando e está fazendo nesse exato momento através de nós e em nós. Nós queremos declarar, Senhor, que em nome de Jesus, nós temos fé e correspondemos a Ti, Senhor. Dizemos, faça, Senhor, entre as nações aquilo que o Senhor desejar fazer conosco, em nós e através, Senhor.
Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós nos abrimos, nós recebemos, nós concordamos com a atuação da tua unção, desse óleo fresco, Senhor, sobre a nossa mente, sobre as nações. Meu Deus. Amém, Senhor. Porque o corpo de Cristo é feito por todos os povos, todas as línguas, todas as raças, nações, todos. O corpo de Cristo é formado por todos, por todas as nações. Todas as nações fazem parte de um complexo, de uma ordem muito complexa, onde cada nação é uma estrutura. E o Senhor não abre mão de nenhuma estrutura em seu corpo. O corpo é feito das nações. O corpo de Cristo não é feito pelos irmãos regionais. O corpo de Cristo não é feito pelos irmãos denominacionais. O corpo de Cristo é feito pelas nações. Pelas nações. E cada nação é uma engrenagem santa do corpo de Cristo. E o Senhor não abre mão de nenhuma parte do seu corpo. O Senhor não abre mão de nenhuma parte do seu corpo. Por isso, Ele resgata e toma para si e faz questão de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, todas e todos. Vilas, povos secretos que a gente não sabe o nome, que ainda não foi nem catalogado. O Senhor conhece, o Senhor chama pelo nome. E o Senhor diz, eu faço questão deles, porque eles são parte do meu corpo. Eu não quero nenhuma parte do meu corpo faltante. Nenhuma parte. Ele aceita que falte. Por isso as nações precisam ser convertidas por essa unção poderosa. Precisam ser transformadas e transbordadas e terem os seus cérebros ativados nessa rede secreta, essa rede neuronal secreta, ativada agora em nome de Jesus pelo som da minha voz, que ecoa sobrenaturalmente nas regiões espirituais, alcançando esses povos, essas nações. Senhor, ativa, Senhor, fala com eles, no idioma deles, na frequência deles, fala com eles, ativa e estabelece, constrói neles a ativação através dessa unção poderosa nos neurônios, dessa rede de neurônios secretas, para que eles também tenham o corpo glorificado. Pois eles são parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é para ter falta nenhuma, não é para faltar uma lasca da unha do dedinho do pé. Tem que estar tudo em plenitude. Cada fio de cabelo do corpo de Cristo, cada unha, cada ligamento, cada tendão, cada órgão, tudo. O Senhor não vai abrir mão de nada. Em nome de Jesus, por conta dessa palavra, em correspondência a essa palavra, Senhor, eu declaro em nome de Jesus as tuas ondas, frequência que sai do teu santo coração maravilhoso, Pai eterno, cheia de unção e códigos de ativação dessa estrutura no cérebro, estrutura neuronal, dentro do cérebro desses povos secretos, dessas línguas indecifráveis, das nações que nós nem lembramos que existem, e dos povos dentro das nações, das tribos dentro dos povos. Atuante, Senhor, atuante, porque esse sistema,
neurológico que age com esses neurônios nessa rede poderosa no cérebro da humanidade. Ela não tem limite de línguas, não tem limite de idiomas, de culturas, de tradições, de distâncias, de localizações geográficas. Ela não tem limitações. Onde há um ser humano, há essa rede neuronal já pronta para ser ativada. Então, em nome de Jesus, Pai, trabalha, Pai, para que chegue o tempo e chegue logo. Que eles possam receber dessas ondas de ativação, dessa corrente de neurônios, essa rede de neurônios celestiais que o Senhor escondeu dentro do cérebro humano. Em nome de Jesus. Muito obrigada. E que assim seja também sobre os meus irmãos que estão aqui agora, na escola de profetas, os leões nazireus, os que vieram participar ao vivo, Senhor. Sobre eles agora eu ministro isso poderosamente. Sobre cada um deles e todos eles, Senhor. Vem agora, isso, agora, e faz de algo novo, Senhor. Faz de algo novo, de uma forma nova, de um Todo-Poderoso de forma nova, Senhor. Se revela, Senhor, revela a tua manifestação poderosa agora, Senhor. Começa, Senhor, a mexer nas estruturas. Arranca, Senhor, estruturas antigas. Coloca, Senhor, óleo, bálsamo, Senhor, ativação. Liga na tomada dos céus agora, Senhor. Essas redes de neurônios escondidas que é hora de ser ativadas, precisavam ser ativadas e estão sendo, Senhor. Pelo som da minha voz e pela ação do teu poderoso Espírito Santo, Senhor. É as tuas mãos celestiais tocando, Senhor, nos entendimentos, nos cérebros, Senhor, em nome de Jesus, nos funcionamentos cerebrais. Em nome de Jesus, que os meus irmãos recebam na estrutura física também, Senhor. Capacidade física, neurológica, fisicamente falando, Senhor. Para suportar, Senhor, essa ativação, esse mover, esse toque dos céus. Faz algo novo sobre a terra. Faz algo poderoso entre os meus irmãos agora. Muda, ativa, celebra a tua verdade nos cérebros dos meus irmãos que representam a nação brasileira. Faz neles, faz nas nações, faz em todos nós, ativando. Sejam ativantes agora. Em nome de Jesus, que o teu toque, Senhor, seja ativante. E ative, Senhor. Ative. E o que está xereblekiminiarablabasho. O Senhor fará grandes coisas nos vossos cérebros. Irreconhecíveis seremos, diz o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, entre as nações o Senhor precisa ser conhecido, entre as nações o Senhor precisa ser exaltado, que as vozes de vocês sejam ouvidas, além dos muros das nações, em nome de Jesus. Senhor, continua, Senhor, ativando e ativante, Senhor, ativante nessas estruturas celulares, neurológicas, neurônios, axônios, ativando. Aleluia. Obrigada, Senhor. É hora da epigenética do céu. Epigenética do céu, eu ativo você agora. Eu digo, é hora sim. Nas nações, entre as nações, é hora de ligar esse interruptor desse gen, dessa capacidade que carregamos em nós,
de nos conectarmos com o sobrenatural de forma poderosa e inigualável, como nunca antes visto sobre toda a terra. Ninguém nunca viu. Não houve homem, ou mulher, ou criança, ou idoso, homem por mais respeitado que fosse nas nações, não houve vivente que pisou sobre a terra, que experimentou o funcionamento cerebral que nós estamos recebendo agora. O Senhor fará algo novo entre as nações através de nós, de todos que estão recebendo, de todos. E não há limitações, o Senhor fará. Mas vocês aqui, os que estão ao vivo, os que estão aqui online nesse momento, algo novo o Senhor fará com vocês, como nunca antes foi feito. Recebam, recebam, recebam. Algo novo, algo novo, algo novo, sobrenatural em vossas mentalidades, estruturas, neurônios, axônios, a conversa entre eles em redes neurológicas potentes, funcionamento ativado, funcionamento ativado, funcionamento ativo, funcionante, máquinas e engrenagens funcionando a todo e a pleno vapor agora. Aleluia. A pleno vapor. A força da unção elétrica, pondo em atividade agora todos os neurônios escondidos dessa rede escondida. Ativados agora. Ativados agora. Sejam ativados agora. Ativados agora. Nasçam, nasçam, nasçam. Funcionamentos. Funcionamentos novos. Funcionamentos novos. Funcionamentos novos. Meu Deus do céu. Funcionamentos novos. Neurônios que dormiam, acordaram agora em nome de Jesus. Ao som da minha voz e o mover do derramar do Espírito Santo de Deus. Ativação profética como nunca antes. Ativação profética como nunca antes. Novos neurônios. Neurônios que nós não sabemos o que fazem. Eles não sabem, nós não sabemos o que eles fazem. Nós ainda não conhecemos, porque são novos, desconhecidos, mas estão atuantes agora, ativantes agora, ativantes, ativos e ativantes entre nós agora, entre vocês agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o bondoso, o maravilhoso, o Salvador das nações que nos salvou e está nos transformando neste exato momento para a sua glória e majestade. Nos transformando agora para a sua glória e majestade. Transformação completa, transformação das estruturas neurológicas, transformação das estruturas dos neurônios, transformação agora, vamos... Ai, eu vejo assim, esses neurônios, eles não sabem como reagir, sabe? Eles estão assustados porque desde a queda eles pararam de funcionar. E eles estão meio assim, é com a gente? É a gente mesmo? E agora, o que a gente faz? Como a gente faz? E eles estranhando a unção passando por eles, porque eles estavam acostumados a serem neurônios escondidos, que ninguém falava deles, ninguém ativava eles, eles não funcionavam. E eles podiam ficar lá de boa, assim, tô aqui, mas não funciono para nada, não sirvo para nada. Agora serve, agora tá ativado, agora tá funcionante, agora estão funcionantes, funcionando e funcionantes, ativos e ativantes. Então se movam, correspondam ao Criador, a voz do Criador que criou vocês. Senhor, vai fazendo, Pai, vai fazendo. Meu Deus do céu, é muito fenomenal. Mas vai fazendo, Pai, vai fazendo.
Vai liberando, Senhor. Vai ativando, vai acordando. Eles só precisam lembrar para que eles foram feitos. Eles precisam lembrar para que eles funcionam. Mas essa unção que caiu sobre nós, caiu sobre eles, é justamente para ativá-los. É justamente para lembrá-los de quem eles são e o que eles fazem no corpo humano. É uma parte do corpo glorificado funcionando aqui e agora. Lembraram, neurônios? Estão sendo ativados aí, neurônios. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. O coração já batia muito antes do ser humano ter consciência de que existia coração. Muito antes da anatomia existir e o estudo da anatomia existir e os homens começarem a entender, olha, dentro do peito tem um órgão que pulsa, é um músculo que mexe com todo um sistema circulatório. Muito antes do homem saber que existia coração no peito do homem, o coração já batia. É independente. O corpo do ser humano foi feito para funcionar, independente se ele tem consciência ou não daqueles órgãos. Quantas pessoas param para pensar no baço, o que o baço está fazendo no dia de hoje, como ele está funcionando, mas ele está lá. Não é porque a gente não pensa nele, porque a gente não sabe da existência dele, que ele deixa de funcionar. Muito pelo contrário, ele não depende da nossa consciência sobre ele para ele funcionar. Ele funciona independente se a gente sabe sobre ele ou a gente não sabe. Se a gente conhece e deu nome para ele ou não deu. Ele já funciona, ele foi feito assim. E essas células neurológicas, esses neurônios, eles independem, eles tanto faz se a ciência sabe o nome deles, se a ciência tem consciência de que eles existem ou não, tanto faz. Uma vez que eles foram ativados, eles foram colocados no corpo humano para funcionar, e uma vez ativados, isso basta. O homem não precisa conhecer, o homem não precisa dar nome para isso, não precisa. Talvez um dia eles deem nome, talvez um dia eles descubram e classifiquem e estudem sobre isso, mas é totalmente indiferente. O homem saber ou não saber, o cientista estudar ou não estudar, ter consciência ou não ter consciência deste funcionamento, desta rede de neurônios, tanto faz, porque ele foi feito para funcionar. Uma vez que fosse ativado, ele foi feito para funcionar. Quando ele fosse ativado, era para funcionar. Mas os cientistas não sabem, não precisam saber, ele continua funcionando. Mas eu não sei o nome, não preciso saber, ele continua funcionando, independente da nossa consciência sobre ele. A gente não precisa nem saber que ele existe, mas ele está lá funcionando. Ele foi feito assim. O corpo humano foi feito assim, para funcionar independente se nós sabemos que aqueles órgãos existem ou não. A questão é que esse era um órgão que foi desativado no pecado, na queda. Quando houve a ruptura e o homem saiu do jardim. E teve consciência do que estava nu. Teve consciência do bem e do mal. Ele saiu do jardim. E saindo do jardim, essa rede de neurônios foi desativada. Foi desligada pelo Eterno. Mas ficou como uma estrutura permanente nas eras. Gerações após gerações após gerações. Continuava ali. Todos os filhos, todos os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, continuaram carregando esse tipo de rede neuronal. Tá lá, escondida, inativa, mas tá lá. Como uma arma secreta para o final, para os últimos tempos.
os últimos, ali tá nos 40 minutos do segundo tempo de um jogo de futebol. Falta 3 minutos para acabar o jogo. E lá vem a arma secreta. A rede de neurônios que ninguém sabe o nome, que ninguém nunca nem viu, mas está lá. E agora, debaixo dessa unção poderosa, eu determino, declaro e anuncio para essa estrutura de neurônios: sejam ativos, sejam vivos, funcionantes, ativantes, agora, em nome de Jesus. Recebam desta unção e funcionem. Funcionamento elétrico sobre esses neurônios. Água e sangue penetrando essas células, esses neurônios, hidratando, trazendo para eles elétrons necessários para eles receberem o choque das ativações elétricas e começarem a acordar e perceber: opa, agora está na minha vez de funcionar, agora eu tenho que funcionar. Como é que funciona mesmo? Não me lembro, não sei. Aí vem a dose da unção sobre eles, a dose do óleo sobre eles. Esse óleo, essa unção é para ensinar esses neurônios secretos a funcionarem como nunca antes, como nunca antes. Novidade na terra faz o Senhor. Novidade na terra faz o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Que os meus irmãos que estão aqui agora presentes, Senhor, recebendo isso no exato momento em que essas palavras saem da minha boca, no exato momento das minhas palavras sendo liberadas, que eles recebam, Senhor, como o Senhor preparou e planejou e desejou que eles recebessem isso profundamente, mais ativamente ainda, mais profundamente ainda, Senhor, da forma específica, como um raio de trovão, Senhor, que percorre o topo da cabeça, Senhor, e vai no profundo deles, no profundo da alma, do coração, Senhor, no espírito. Ativando isso, Senhor, ativando isso. Que eles comecem a fazer coisas diferentes, Senhor, como nunca antes, Pai. Faz neles primeiro, Pai. Faz neles e através deles, Pai. Em nome de Jesus. Faz atuante, Senhor, em todas as nações, mas nesses que estão aqui agora, nesse exato momento, muito antes desse vídeo ser publicado, muito antes desse vídeo chegar para as outras pessoas, faz nesses que estão ao vivo agora, Senhor. Faz neles de forma espiritualmente surpreendente. Faz, Senhor, marca, não deixa isso ser só uma oração, não. Não deixa isso ser só uma ministração, não. Não deixa isso ser só palavras impactantes, não, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, por favor, Pai. Faz na estrutura mental deles primeiro, Senhor. Faz de forma concreta, faz de forma palpável, faz, Senhor. Faz. Para que eles comecem a falar, a língua deles comece a falar: grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor através de mim. Eu não fazia, agora eu faço. Eu não sabia, agora eu sei. Eu não conhecia, agora eu conheço. Eu não podia, agora eu posso. E coisas novas comecem a acontecer, Senhor. Palpavelmente, Senhor, eu te peço palpavelmente, fisicamente, Senhor, aqui na terra, Senhor, como já é no céu, mas eu quero aqui na terra o que já acontece nos céus, Pai, nas regiões celestiais, em nome de Jesus, sobre todos os meus queridos irmãos. Recebam sem dose de limite, recebam, infinito, eu estou profetizando sobre vocês, um mover infinito, agora com vocês é como se vocês fossem sem fim, sem fundo. O que entra pode entrar mais, o que cabe pode caber mais, o que flui pode fluir mais, o que veio pode vir mais, o que receberam podem receber ainda muito, muito mais. É o infinito que eu profetizo e libero sobre vocês. Eu ativo o infinito para que vocês recebam desta unção de ativação destes neurônios de forma infinita.
sobre as nações, sobre os meus irmãos que estão recebendo isso gravado. Pode até ser de forma limitada ainda, como o Senhor tem ali para cada um, numa caixinha, num compartimento. Mas para vocês, eu libero o infinito. Recebam isso de forma infinita. Recebam de forma infinita a ativação desses neurônios secretos, que são redes de neurônios ativados do sobrenatural, da eternidade. Recebam isso na dose infinita, na dose do infinito, na dose infinita, sobre vocês que estão online aqui agora, que honraram estar aqui agora, nesse momento, que puderam estar aqui agora, acordaram e estiveram aqui agora, sobre vocês, é em dose infinita. É a dose infinita, é o infinito que eu libero sobre vocês, que eu ministro, que eu abro o compartimento do infinito, para que essa dose venha infinitamente se prolongar em vocês, se estabelecer em vocês, que vocês estejam recebendo dessa ativação nos neurônios enquanto vocês precisarem disso, enquanto for necessário, nas situações onde isso for necessário, que vocês recebam isso de forma infinita. Enquanto for necessário, vai estar sendo ativado, vai estar se aprofundando, vai estar se aperfeiçoando em nós, em vocês também. Em nome de Jesus, eu profetizo este nível de correspondência, dessas atuações, dessas células neurológicas que funcionam ativamente, de forma secreta, dentro dos nossos cérebros. Agora serão palpáveis, ativações palpáveis. Vocês são bem-vindas, células de neurônios, vocês são bem-vindas. Ativem-se, sejam bem-vindas. Essa é a era para vocês serem ativadas, então sejam bem-vindas. Funcionem de acordo com o que o Eterno tem para cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus. Queridos que estão no YouTube, glória a Deus. Recebam aí. Você está de pé ainda. Glória a Deus. Se está deitado, continua. Deixa Deus continuar fazendo. Se está de pé, dança, glorifica o Senhor, festeja o Senhor por você estar recebendo algo tão poderoso, de tanto valor nesse tempo. Algo glorioso que era para o hoje, que era para o agora na sua vida. Glória a Deus, fico muito feliz, uma honra, né, poder saber que vocês também estão recebendo disso. Deus abençoe, tá bom? Nós encerraremos por aqui esse vídeo. Mas o Senhor continua aí com você e você continue no Senhor. E essas células ativantes e ativadas, né, que foram ativadas agora, elas continuarão aí crescendo e enchendo uma população dessas células novas no seu cérebro. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu declaro que essas células novas, elas vão povoar o seu cérebro. Seu cérebro vai receber essa povoação dessas células novas ativadas, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus, amém.